Bem-vindos todos, muito obrigado por estarem aqui e, como sempre, obrigado a cada um de vocês que se tornou assinante no Substack, no Patreon, aqui no YouTube ou que de alguma forma apoiou meu trabalho. Quero que saibam que aprecio cada um de vocês. A zona do euro pode estar caminhando diretamente para sua próxima grande crise financeira, e esta pode ser a mais grave de todas. A Europa enfrentou crise após crise nas últimas 2 décadas. O colapso financeiro global, depois a crise da dívida soberana, a pandemia, o aumento das dívidas, a inflação persistente. Mas aqui está a parte preocupante. A cada vez a Europa respondeu apenas o suficiente para sobreviver, apenas o suficiente para seguir em frente, sem resolver os profundos problemas estruturais que tornam o euro vulnerável desde o início. E neste momento, essas vulnerabilidades estão se acumulando. À medida que a UOME continua a se militarizar e cortar programas de gastos sociais em favor de novos bunkers e mais armas, está claramente numa espiral descendente e possivelmente já passou do ponto sem retorno. O euro, como uma moeda compartilhada por 20 países, foi originalmente concebido como um pilar da unidade europeia e da força econômica. Em muitos aspectos, teve sucesso. Simplificou o comércio, impulsionou investimentos transfronteiriços e se tornou um símbolo poderoso da integração europeia. Mas, desde o início, o euro foi construído sobre uma base incompleta. E é disso que estou falando. Muitos economistas argumentam que o maior defeito é uma união monetária sem uma união fiscal. Isso é como compartilhar uma conta bancária com seus vizinhos, mas deixar todo mundo gastar como quiser, quanto quiser, sem qualquer responsabilidade, sem regras compartilhadas sobre quem vai pagar as contas no final do mês. Funciona até deixar de funcionar. Funciona até que alguém gaste demais e então todos ficam responsáveis pela dívida. Os arquitetos originais do euro entendiam isso muito bem. Eles sabiam que esse era um risco. Criaram o Banco Central Europeu, ou BCE, e deram a ele uma tarefa: manter os preços estáveis. Esse é o principal trabalho do BCE, não apoiar governos natar países, não financiar guerras por procuração, apenas combater a inflação e fazer isso bem. Mas sabemos que esse não tem sido o caso. Por exemplo, no início deste ano, Ursula von der Leyen apresentou um plano de 800 bilhões de euros para rearmar a Europa enquanto suas economias estão em queda livre. Por exemplo, a economia da Alemanha está entrando em colapso à medida que o país continua a se desindustrializar em meio a turbulências políticas e agitação social. O governo de Macron na França está por um fio, enquanto a dívida do país dispara. O terceiro maior país da zona do euro se encontra em um caminho insustentável de dívida pública. Então temos as 3 maiores economias da UE literalmente lutando enquanto os líderes europeus aprovam bilhões de gastos militares para levar você à guerra no leste europeu e tentar manter suas economias de pé. Basicamente, discutimos tudo que está relacionado à paz e à força. E claro, as garantias de segurança são de extrema importância para a Ucrânia, mas precisamos de garantias de segurança abrangentes. Isso significa que temos que colocar a Ucrânia em uma posição de força para que ela tenha os meios de se fortalecer e se proteger, desde a sobrevivência econômica até a resiliência militar. Basicamente, trata-se de transformar a Ucrânia em um porco-espinho de aço, indigesto para potenciais invasores. O foco não está apenas no fornecimento militar, mas também, por exemplo, em garantir o sistema de energia e assegurar que, com o tempo, esse seja um país forte e resiliente. O déficit anual da França, projetado em 5,5% do PIB em 2025, chegará a 6,1% do PIB em 2030, quando sua dívida pública total estará em 128% do PIB. Veja, até mesmo as perspectivas econômicas da Alemanha parecem melhores do que as da França.
O FMI ainda espera que o déficit orçamentário alemão aumente gradualmente de 3% do PIB para mais de 4% do PIB até 2030, à medida que Berlim libera uma enxurrada de gastos com infraestrutura e defesa. Em comparação, diz a Político, nos anos anteriores à pandemia, o país mantinha consistentemente um orçamento equilibrado ou com superávit modesto. Então temos a Alemanha, a maior economia da OEA, a França, a segunda maior economia, e a Itália, a terceira maior economia, todas seguindo esse caminho insustentável. E isso parece claramente perigoso para o futuro do euro, especialmente porque o Banco Central Europeu não está mais comprando os títulos dos países membros na mesma escala massiva que fazia após a recessão causada pela pandemia. Quando a União Europeia foi criada, os Estados-membros prometeram manter suas dívidas e déficits sob controle. E se alguém tivesse problemas, estaria por conta própria. Nada de resgates. Mas é aí que esse acordo desmoronou. E os criadores do euro nunca deixaram claro o que se podia ter se eles calotem os convites de superdívida. Eles não esperavam que a vez a Grécia, a Itália ou a Espanha enfrentassem essa crise. E eles nunca criaram ferramentas reais de crise para lidar com calotes soberanos ou colapsos bancários na UE. Então, quando a crise chegou, primeiro o crash financeiro global de 2008, depois a crise da dívida soberana da zona do euro em 2010, o sistema cedeu. E cedeu de novo. E a cada vez foi o Banco Central Europeu que interveio para manter tudo unido. O BCE, que deveria se manter acima da política, tornou-se o gestor de crises de fato de toda a zona do euro. Seu balanço patrimonial inflou com ativos arriscados e dívida governamental. Como resultado, o BCE agora detém uma enorme carteira de títulos soberanos. Muitos bancos da zona do euro também, porque, durante anos, os bancos puderam tratar a dívida governamental como totalmente livre de risco. Isso significa que, se um país der calote, os bancos estarão em sérios apuros, assim como na última crise. Enquanto isso, as dívidas nacionais dispararam, o crescimento está estagnado, a burocracia e as regulamentações sufocam a inovação. E, mais perigosamente, o incentivo para que os governos sejam fiscalmente responsáveis entrou em colapso, porque hoje muitos deles enfrentam instabilidade política significativa. Os governos se endividam pesadamente, os bancos acumulam dívida soberana e os investidores assumem que o BCE intervirá, aconteça o que acontecer. Mas e se a próxima crise for maior do que o BCE pode suportar? E se um calote soberano desencadear um colapso bancário total? Essas não são mais perguntas hipotéticas. São riscos reais, já que Itália, Alemanha, França e outros países europeus continuam enfrentando dificuldades econômicas e se encontram em um caminho fiscal, político e econômico insustentável. Porque no pior cenário possível, se um grande país europeu der calote, e acabei de mencionar que França e Itália já carregam dívidas muito pesadas, a inflação dispararia e a Europa provavelmente enfrentaria um colapso financeiro caótico. Me diga o que você acha desses acontecimentos recentes e se acredita que a UE será capaz de lidar com o que quer que a vida coloque em seu caminho. Compartilhe suas opiniões nos comentários abaixo. Eu adoraria saber o que você pensa. Dê um like neste vídeo, considere compartilhá-lo e se inscreva no YouTube. Eu adoraria ter você de volta no meu próximo vídeo. E lembre-se de me seguir no Substack e no Patreon para apoiar meu trabalho. Eu ficaria muito grato. Aproveite o resto do seu dia. Se cuide. Enjoy the rest of your day. Take care.